Pastry é um perdedor sem valor e fraco que trabalhava como um imitador de Willy Wonka e criava estátuas de açúcar para ganhar fama na esperança de se tornar um dia parte da realeza culinária. Isso mudou quando os senhores de Isekai decidiram o contrário, e durante uma de suas sessões ao vivo do Hell's Kitchen, ele encontrou seu fim após a estátua Kun cair sobre ele. No entanto, ele foi reencarnado como o filho superpoderoso de um nobre pobre com o poder de bater palmas como um passatempo. Seu pai, Casserole, é um Sigma certificado que se mudou para uma terra estrangeira para seguir seu sonho inspirado no Minecraft de se tornar um líder de aldeia e fazendeiro, apenas para descobrir que a terra era mais seca do que o senso de humor fraco da sua ex. Desculpe, eu quis dizer fraco senso de humor. No entanto, ele trabalhou duro e de alguma forma conseguiu cultivar uma fazenda lá. À medida que Pastry envelhecia, Casserole frequentemente o ensinava a usar melhor sua espada, mas o fracote nunca a dominava e sonhava acordado com seus doces amados, ganhando o título de decepção da família. Durante uma dessas sessões, a ajudante da Casserole, Phil, aparece com a notícia de que graças aos conselhos de jardinagem do Pastry, a colheita de feijão cresceu bem, fazendo Pastry imaginar quantos lanches ele pode preparar com isso, enquanto seu pai percebe que até mesmo uma criança com metade de sua idade é um agricultor melhor do que ele. Por outro lado, Phil lhe explica que um grupo de ladrões está vindo na direção deles do condado de Hetz, que não conseguiu contê-los. A pastelaria teme que, se eles chegarem à sua vila miserável, inevitavelmente devastarão todas as colheitas que trabalharam tanto para cultivar e transformarão suas já falidas existências em um completo fracasso. Folha estima que levará 2 meses para os bandidos chegarem à vila, e Caçarola decide que a única saída deste potencial arco de desenvolvimento de caráter é reunir suas forças em um só lugar e atacá-los antes de ser atacados. Ele também percebe que não podem pedir ajuda ao Conde Hetz, apesar de serem eles a razão pela qual estão prestes a levar uma surra. Simplesmente porque eles se preocupam demais com as aparências e morreriam antes de serem rotulados como perdedores incompetentes na capital. Enquanto esses dois discutem como esse ataque pode potencialmente levá-los à falência, Pastry fica chateado com o dilema de que esse ataque pode arruinar todas as suas plantações de trigo e acabar com seu sonho de reiniciar uma fábrica de chocolate real fazendo o máximo de doces possíveis. Phil percebe a raiva de Pastry e sugere usá-lo como trunfo, despertando sua magia inata prematuramente, e Casserole se torna o pai do século ao concordar em tratar seu filho como bode expiatório. Depois ele conversa com sua esposa Agnes sobre isso. E embora seu instinto materno reaja primeiro e proteste contra essa ideia, uma vez que Casserole a manipula o suficiente, seu lado fã de anime desperta e ela arrasta Pastry para o paraíso do crossdressing, enquanto ela faz uma transformação completa nele e fica encantada com o quão fofo ele parece. Pastry amaldiçoa internamente o destino que lhe trouxe 5 irmãs e uma mãe completamente excêntrica. Mas secretamente, ele gosta desse hobby paralelo. Mais tarde, depois que Pastry se despede de seus amigos, Lume e Mark, Casserole usa seu plano de transporte de baixo custo e teletransporta seu filho para a capital, onde Pastry não pode deixar de desejar as pilhas de frutas e açúcar que ele nunca viu de volta no seu lar miserável e falido. Seu pai concorda em conseguir o que ele quiser assim que a cerimônia de despertar mágico terminar, e Pastry coloca seus olhos em algumas belas maçãs maduras, apenas para descobrir que elas são chamadas de boncas neste universo alternativo. Ver ele interessado em frutas raras faz com que o anúncio de Lulu do Casserole se pergunte se seu filho é realmente um gênio político, enquanto tudo o que Pastry faz é fantasiar sobre todas as sobremesas de maçã que ele fará quando voltar para casa, correspondendo facilmente ao título de decepção da família. Mais tarde a dupla finalmente chega à igreja cerimonial, onde um sujeito suspeito, que parece fazer cocaína o dia todo, os cumprimenta e fica surpreso ao descobrir que o famoso nobre muito pobre veio à sua igreja para realizar a cerimônia de despertar mágico de seu único filho. Ele concorda em seguir em frente e coloca Pastry em uma camisa de força merecida antes de dopá-lo com uma bebida suspeita e deixá-lo em uma sala escura e vazia. Dias se passam e Casserole começa a se preocupar com sua segurança, enquanto o Papa Sombrio nada faz além de aumentar sua miséria, mencionando quantos acabam em manicômios depois de viverem os horrores de ficarem sozinhos em uma sala escura por dias. No entanto, a burrice de Pastry, ele lida com isso muito bem, enquanto finalmente tem algum tempo para fantasiar sobre os tipos de doces que fará usando as maçãs do mercado, e como eventualmente transformará essa terra de fantasia em uma terra de sobremesas, ao final de seu arco de aumento de poder. Com isso, ele adormece. E quando acorda, o rosto feio de Casserole o cumprimenta em vez de alguma gata com um cheesecake assado. Embora decepcionado com isso, Pastry está feliz em saber que suas reservas de magia eram tão imensas que levaram 2 dias para se manifestar, e ele mais tarde passa por outra cerimônia para finalmente descobrir que tipo de magia ele possui. Ao perceber que pode realizar a rara e poderosa magia de replicação, Pastry finalmente aprende as maravilhas da proteção de enredo na prática, enquanto Casserole acredita que seu pequeno
e o vilarejo quebrado finalmente pode ser salvo. Ao se despedir do Papa, Casserole tenta calar sua boca grande com um saco cheio de moedas de prata, uma quantia que o ganancioso acha inadequada e jura cantar sobre a lendária proeza de Pastry como um desafinado. Logo depois, Casserole compra para Pastry um saco cheio de maçãs, e os dois compartilham as melhores juntas, prometendo não contar a Agnes sobre isso quando voltarem para casa. Alguns dias depois, enquanto os imitadores do Homelander devastam uma cidade próxima e reclamam da falta de mulheres e carne para alimentá-los, o líder sugere que eles vão para a aldeia de Casserole, supondo que ela deve ser rica em ambos os aspectos. Enquanto isso, Fury lhe dá a notícia a Casserole, e eles quase fizeram coco nas calças ao perceber que os bandidos podem chegar mais cedo do que esperavam. Para enfrentar isso, Casserole pede ao seu carteiro pessoal para informar seus conterrâneos, para que possam se apressar com a contramedida. De acordo com o plano, eles enchem o abastecimento de água em 2 das 3 vilas com lama e armazenam as colheitas em seus esconderijos seguros, esperando que os bandidos fiquem sem comida quando chegarem e os forcem a concentrar toda a mão de obra na única vila onde Casserole estará pronto para atacar com seu exército de fracotes e derrotados. Até mesmo Pastry, depois de usar metade de seu único neurônio, sabe muito bem que os chamados soldados de brinquedo do pai nunca resistiriam à ameaça iminente, e ele percebe que precisam elaborar um plano melhor. Certo então, seus capangas magricelas aparecem e tentam o seu melhor para envergonhar Pastry lambendo suas botas para garantir sua promoção futura, apenas para o cara obcecado por açúcar colocá-los para um bom uso. Ele lhes diz para coletar o máximo de pedras possível, já que isso é tudo o que conseguem gerenciar com seus cérebros podres. E os esquilos idiotas imediatamente começam a trabalhar. Enquanto pegam esse lixo, Mark está delirando. Afirma que ele é muito melhor que Pastry em termos de força muscular, só para impressionar Lumi, que ele se autoproclama como namorada. No entanto, ela o coloca em seu lugar ao admirar Pastry em vez disso, e diz que ele é apenas um personagem secundário sem valor. Certo, então a briga do casal é interrompida por Cascos se aproximando, e embora Lumi diga que precisa tomar alguns comprimidos porque está alucinando, Mark a agarra e corre para o MC, buscando sua armadura de enredo para salvar sua pele. O pai de Mark, que parece um modelo da Calvin Klein em meio período, imediatamente fecha as portas para a vila deles. No entanto, todos os soldados noturnos ficam com as pernas bambas, sendo os covardes que são, até que Casserole entra em cena com seu Talk no Jutsu e os inspira a parar de ser cagões. Em seguida, Fury lhe propõe que deixem esses fracos descansarem durante a noite, assumindo que os bandidos vão preferir atacar ao amanhecer. Ele explica que, como não estão familiarizados com o território e não possuem olhos mágicos, irão usar o sol. No entanto, Casserole acredita que seus estômagos roncando e bolsos vazios os forçarão a atacar como lobos famintos, mesmo à meia-noite. Suas opiniões divergentes os fazem recorrer ao homem mais sábio entre eles, que usa sua falta de inteligência para concluir que precisam de mais informações antes de tomar uma decisão. Alimentar sua imaginação. Casserole sai para brincar de herói sacrificial e arrasta Fury para a encrenca com ele, enquanto Pastry finalmente se torna o grande chefe na sua ausência e imediatamente começa a mandar nas pessoas como um parasita corporativo. Lembrando que seu pai tem charme o suficiente como um personagem secundário para desviar de ataques surpresa, ele planeja acabar com ele disparando flechas em chamas assim que ouvirem o inimigo se aproximando e coloca sua amiga Lumi na tarefa. Enquanto isso, Fury usa novamente sua bicicleta de terceira série para obter uma visão de raio-x dos bandidos à sua frente e Casserole apenas para perceber que eles não são um bando de amadores sem dinheiro, mas sim um grupo profissional de ladrões. Enquanto o líder dos ladrões finge ser Sherlock ao afirmar o óbvio e explica aos seus subordinados estúpidos que seu inimigo está atraindo-os para o QG de propósito. Casserole faz seu primeiro ataque contra eles e fere muitos de seus homens. Em vez de contra-atacar, o líder perde tempo com seus planos de batalha básicos, até que Casserole fique sem charme e volte para sua vila seguido de perto pelos bandidos restantes. Acontece que este era o plano do Giga Chad desde o início. Assim que esses idiotas se aproximam da aldeia, eles são atingidos pelas flechas flamejantes planejadas pelas táticas de batalha da escola primária de Pastry. Para completar, Pastry usa seu esquadrão de crianças para lançar pedras nos bandidos que, graças à proteção da trama e ao poder de nunca desistir, acabam eliminando mais da metade dos criminosos sedentos de sangue. Isso não agrada ao líder da gangue, e ele usa sua pequena adaga frágil para pular direto no território dos aldeões, apesar de alguns covardes e um careca idiota tentarem segurá-lo. Ele então mostra a eles quem é o verdadeiro chefe, condenando muitos dos mocinhos ao inferno, e eventualmente se rebaixa ao ponto de atacar a verdadeira raiz do problema, as irritantes crianças da vila. Decidindo que já há reclamação e lamentação suficiente no mundo sem eles,
o líder quase os corta apenas para Pastry usar o poder da maquiagem para intervir. O bandido usa esse movimento bobo contra Pastry e o faz refém, mas ele usa sua magia de replicação para refletir a dor das cicatrizes de queimadura de um homem nos outros ladrões. Isso faz com que o cara que antes era durão choramingue como um bebê de dor até que Mark o acabe jogando uma pedra final em sua cabeça vazia e oficialmente o tire de combate. Na manhã seguinte, quando a notícia sobre o ferimento do filho da mamãe se espalha, Agnes tem um ataque histérico, mas se acalma ao saber que o ferimento não foi tão grave. Enquanto isso, um Pastry vivo e bem continua sua jornada para se tornar o rei do charme da vila e distribuir rações entre seus aldeões extremamente pobres. Enquanto isso, Casserole cativa os ladrões em um celeiro, já que sua situação complicada não lhe permite pagar por uma cela de prisão ainda, e planeja enviá-los para o condado de Hatz para que aqueles preguiçosos possam salvar a face e lhe dar algum dinheiro como compensação. Mais tarde, ele distribui míseros centavos de seu orçamento ruim para os aldeões em troca de seus serviços, incluindo Mark e Lumi, que ficam mais do que emocionados em receber algumas roupas usadas e um saco de grãos muito além da data de validade. Com a ajuda de Pastry, os dois levam isso de volta para a casa de Mark para ganhar reputação, e ele ganha tanto o prêmio de melhor irmão quanto um carinho da mãe. Assim que ele se estabelece como o herói local de sua casa, eles se mudam para a residência de Lumi, onde a barba fedorenta do avô dela a cumprimenta, e todos acabam curtindo uma festa de bêbados menores de idade. Enquanto a bebida faz Pastry fantasiar sobre sua jornada para a diabetes, Lumi e Mark escapam e vão para o celeiro prisão improvisado com a esperança de encontrar os ladrões, já que agora são literalmente heróis, apenas para que seu cartão Nipo seja recusado imediatamente. No entanto, Mark depois usa suas táticas sujas para distrair os guardas da prisão e os faz entrar sorrateiramente. Uma vez dentro, eles riem dos durões miseráveis de ontem, até que a espada de segunda mão de Mark chama a atenção do líder. Ele revela que o pertenceu até ontem, e ao sentir de longe as tendências gananciosas de Mark, oferece-se para ajudá-lo a aprender a usar magia com ele. Apesar de Lumi alertá-lo sobre o quão suspeito é o cara sombrio, nada impede o novo atalho de Mark para alcançar poderes de nível divino. Apenas para seu idiota ser chutado nas partes íntimas pelo ladrão, que imediatamente se liberta e toma posse de sua espada. O cartão de mulher da Lumi não funciona contra este satanista também, e ele a esfaqueia antes de fugir com Mark como refém. Vendo que o grande chefe está escapando, seus subordinados exigem ser libertados também, apenas para serem chamados de inúteis por ele bem antes dele fugir em um cavalo roubado. Assim que essa fofoca chega a Pastry, ele corre para o lado de Lumi, e depois de se certificar de que ela está segura, ele segue o ladrão a cavalo. No caminho, ele se pergunta se pode usar seu privilégio de protagonista para forçar um empate contra o bandido, e deposita sua fé nas armadilhas que previamente armou na floresta. Enquanto isso, essa notícia chega a Casserole, e ele imediatamente parte para salvar seu filho problemático, apenas para Feyle ficar em seu caminho, despejando algumas bobagens sobre política e como um criminoso fugitivo vai manchar sua imagem pública tão boa. Por outro lado, Mark tenta usar sua boca alta e desafinada contra o ladrão, o que surpreendentemente funciona depois de prendê-los em uma armadilha para ratos. Com o rato abatido, Pastry chega ao local com sua arte ninja de timing perfeito e puxa sua espada contra ele. Quando o duelo começa, Pastry percebe que está perdido se não fugir, mas decide usar um discurso clichê sobre como nunca abandonaria seu amigo para animar seu traseiro frágil. Horas depois, Feyle procura por Pastry na floresta, mas não encontra nada além de sua espada quebrada. Assumindo que ele está morto, o homem Cinderela volta para casa com lágrimas nos olhos, apenas para descobrir que Pastry está são e salvo. Casserole também não entende como seu filho perdedor conseguiu fazer algo assim e exige uma explicação, apenas para o pirralho afirmar que eles não serão capazes de entender isso com seu baixo QI, mesmo que ele explique. Risos. Por fim, ele desiste e revela que usou sua magia de replicação para copiar a teletransportação de Casserole no último minuto, apenas para o pai ciumento convencê-lo a nunca usar esse truque embaraçoso na frente de ninguém novamente, especialmente no campo de batalha. Mais tarde, ele conversa com seu capanga inútil sobre como os interesseiros ao redor tentariam usar a habilidade sobrepotente de Pastry como uma arma de guerra, se a notícia saísse. No dia seguinte, enquanto Mark lamenta o quanto ele é fraco, Pastry aparece e sugere que eles visitem Lumi, agora que ela não está morrendo. No entanto, Mark começa a chorar, culpando-se por quase ter feito ela morrer. Pastry, que está extremamente cansado de seus dramas e lamentações, diz a ele que chorar como uma criança não vai resolver seus problemas, e que se ele realmente quiser conquistar a garota, ele precisará agir como um homem. Enquanto o leva para a casa de Lumi, Pastry se desculpa por não querer ser o terceiro na situação e esconde seu abdômen solitário na cozinha com seu único e verdadeiro amor, sobremesas.
Enquanto ele transforma os limões da vida em uma torta doce de limão e maçã, Mark abaixa a cabeça diante de Lumi e implora por seu perdão, perguntando se ela ainda o deixaria dormir com ela depois de tudo o que aconteceu. Assim que ela se pergunta o que responder a ele, Pastry retorna como um andarilho profissional com sua torta doce e oferece um pedaço a ambos. Enquanto eles esquecem tudo sobre seus ferimentos e fracassos, Pastry continua com sua baboseira sobre como diferentes maçãs podem ser usadas para fazer diferentes sobremesas, assim como todos os humanos têm papéis diferentes. Ele diz que ainda recrutaria Mark em seu futuro exército, apesar de ele ser um fracasso completo e total, o que o comove até as lágrimas por finalmente conseguir uma entrevista de emprego. Logo, o pai de Lumi entra em cena com seu compartilhamento desativado e diz a Mark que ele terá que casar com sua filha agora que ele deu a ela uma cicatriz feia. Lumi concorda instantaneamente, sabendo muito bem que não pode conquistar um homem com seus seios inexistentes, enquanto Mark fica vermelho como um tomate de tanta vergonha. Enquanto todos depois desfrutam juntos da torta de maçã, Pastry percebe que está um passo mais perto de seu sonho de criar a Terra da Diabetes, e ele jura fazer todos felizes quando alcançar seu objetivo. Na manhã seguinte, no entanto, a crise corporativa atingiu novamente o sonho de Pastry, enquanto Casserole reclama sobre seu banco estar completamente quebrado e a falta de financiamento para recomeçar suas vidas. Phil ainda piora sua miséria ao lembrá-lo de que eles são conhecidos em todo lugar como fraudes lendárias, por isso não podem esperar obter empréstimos. Enquanto ele amaldiçoa o líder ladrão fugitivo, Pastry pergunta se ele pode pedir dinheiro aos pais dele ou da esposa, apenas para saber que a incompetência do pai não se limita a ser um péssimo líder. Mas ele também tem sido um filho exemplar ao cortar todos os laços com seus pais quando eles se recusaram a deixá-lo casar com Agnes. Embora a vida amorosa de seus pais não interesse nem um pouco a Pastry, Casserole se gaba de como ele fugiu com Agnes, e ela basicamente perdeu toda a sua riqueza para um cara sem futuro com charme. Depois, enquanto ele compartilha este chá com seus dois amigos, eles não lhe dão atenção e, em vez disso, flertam entre si, fazendo-o perceber que foi promovido a terceiro volante. De qualquer forma, como ele precisa dos seus dois neurônios, ele fica e pede algumas ideias para se tornar um bilionário da noite para o dia. Lumi aconselha para começar um negócio de tortas de maçã, e embora Pastry adore a ideia, ele ainda precisa tirar seu traseiro quebrado do buraco antes de poder pagar por maçãs. Mark sugere que ele ensine magia, mas Pastry sabe que é melhor do que se tornar um professor mal pago para um bando de imbecis. Lumi coloca lenha na fogueira chamando Mark de idiota, dizendo que ele se queimaria antes de aprender a usar magia de fogo, fazendo Pastry se sentir farto das brigas do casal. Em seguida, eles sugerem que ele use sua magia de replicação para se tornar um tatuador, uma ideia que realmente o intriga. Animados para se tornarem a próxima grande banda emo, Mark e Lumi fazem alguns esboços para suas futuras tatuagens, apenas para Lumi zombar da falta de talento artístico de Mark e do dragão feio que ele desenha. Irritado, ele diz para ela esperar até que ele mostre seu dragão, apenas para Pastry intervir e usar um feitiço para copiar os esboços em suas mãos. Ambos imediatamente se apaixonam por como as tatuagens ficaram bem, e Lumi se pergunta se ele seria capaz de copiar e colar algo além de esboços, se ele tentasse. Com isso, uma ideia finalmente acende na cabeça oca de Pastry e ele chama Lumi de grande gênio, imediatamente encantando-a. Ele rapidamente corre para seus pais e lembra Casserole como ele usa sua teletransportação para levar Josephine, irmã de Pastry, a bailes e festas para que ela possa encontrar um marido rico agora que está na idade certa. Ele pergunta o que os pais que não possuem esses truques poderosos fazem, e Agnes diz que obviamente gastam muito dinheiro viajando. É então que Pastry revela sua ideia mais recente e usa a replicação para pintar um retrato de Agnes, sugerindo que eles ofereçam esses retratos aos nobres, como uma maneira barata de arranjar casamentos. Casserole, cuja falta de inteligência ainda não conseguiu produzir uma ideia melhor, adora a ideia e começa a fantasiar sobre o dia em que finalmente faria milhões às custas de seu filho. Enquanto isso, Agnes pede a Pastry para usar o Photoshop em sua pele enrugada para parecer menos velha, fazendo-o suspirar de irritação. Com essa arma legal em seu arsenal, Casserole e Pastry vão para o condado de Hetz para finalmente se encontrar com a mulher responsável por estarem quebrados e miseráveis. Logo de cara, Casserole tenta conquistar ela, mas ela desvia toda a sua atenção para Pastry, que fica chocado ao ver como ela está feia com o seu terrível caso de coloração de cabelo. Mais tarde, eles se acomodam em torno de uma mesa de chá, onde Pastry fica surpreso ao ver todas as sobremesas que ele amava no velho mundo. E embora Casserole se esforce ao máximo para agradar a condessa cantando elogios falsos sobre este jantar medíocre, Pastry deixa bem claro que não agrada ao seu paladar superior. Isso desconcerta a condessa, que quer nada mais do que impressioná-lo, mas se distrai quando Casserole ainda fala sobre agricultura e outras bobagens que ele costuma dizer.
Ao finalmente chamar a atenção de Rheatis, ele dá todo o crédito a Pastry, dizendo como ele, sendo inútil, não poderia ter cultivado suas colheitas sem a ajuda de seu filho. Aproveitando a oportunidade, Pastry menciona como alguns bandidos vieram e destruíram todo o seu árduo sustento há poucos dias, e, sutilmente, ameaça a Condessa dizendo que os entregaria ao exército real, para que possam investigar de onde vieram. Sabendo muito bem que era seu próprio condado, Rheatis percebe que está praticamente derrotada. No entanto, ela ainda tenta se safar com mentiras e os desafia a encontrar provas de que foi incompetência do seu exército. Como se este fosse o momento pelo qual viveu toda a sua vida, Casserole instantaneamente revela sua carta na manga. Uma espada com o emblema de Rheatis que um dos bandidos carregava, dando a ela a prova que ela implorava. Agora completamente encurralada, ela oferece compensar pelos danos, e depois de alguma negociação, Pastry finalmente extrai 150 moedas de ouro, um acordo que o satisfaz completamente. Mas irrita a Condessa, que percebe que Casserole não estava blefando quando deu crédito a Pastry por qualquer pequeno sucesso que ele tenha. Mais tarde, quando essa rainha das tramas se despede de Pastry, ela pergunta por que ele parecia não ter gostado do chá que serviram, apenas para Pastry tagarelar sobre como os biscoitos servidos com ele eram muito doces e poderiam ser melhorados no futuro. Quando os ouvidos de Casserole começam a sangrar por causa disso, ele bate a cabeça e pede desculpas à gata por causar problemas. Pastry pede desculpas a ela com uma pintura replicada dela, pela qual a Condessa logo se torna obcecada. No dia seguinte, Casserole faz outra viagem de negócios à mansão do Duque Cadlecek por ocasião da cerimônia de maioridade de seu neto. Seu neto Squally, que parece mais uma senhorita, parece estar sob efeito de algumas centenas de doses de café expresso e cumprimenta Casserole enquanto gagueja. Cadlecek lhe diz para afrouxar as calças e revela que ele praticamente venera as histórias de bravura de Casserole, deixando-o embaraçado com este novo status de celebridade. Depois que tudo é dito e feito, Cadlecek finalmente presta atenção à existência insignificante de Pastry, apenas para ficar impressionado com seu esforço excessivo. Na verdade, quando seu próprio neto desiste antes da Pastry, Cadlecek quase o entrega para a adoção em troca de possuir a Pastry. O cara que se acha, por outro lado, continua a impressionar o Duque ainda mais pintando-lhe um quadro de uma mulher atraente com seios grandes enquanto demonstra sua magia recém-aprendida. No entanto, antes que o velho fedorento se empolgue, Pastry explica que é um presente para Squalo do comandante militar Rubarek, que enviou o retrato de sua filha para ele, já que não podia visitá-los pessoalmente. O motivo por trás disso são as constantes ameaças de guerra que cercam seu território, o que torna perigoso para sua filha Petra deixar a mansão. Squally, por outro lado, mal ouve qualquer uma dessas coisas, pois sua Virgina, que nunca viu uma mulher antes, assim como todos vocês perdedores, se apaixona à primeira vista e concorda imediatamente em visitá-la no mês seguinte. Cadlecek, por outro lado, se sente irritado com a estupidez de seu neto, ao perceber como a dupla pai-filho está tentando arranjar um casamento entre as duas famílias, algo que ele não quer. Para bloquear seu próprio neto, Cadlecek tenta recusar a oferta mencionando o custo da viagem e suas contas bancárias atualmente sem dinheiro, apenas para Casserole se oferecer para se tornar seu transporte pessoal gratuito. Assim que o velho homem fica irritado após ouvir isso, Pastry o bajula revelando que Rubarek está na verdade buscando um laço familiar com ele para poder afastar as ameaças ao seu redor, usando o incrível exército de Cadlecek para ameaçar seu oponente. O viciado em elogios fica instantaneamente lisonjeado e anuncia ao público que visitará a residência de Rubarek pessoalmente junto com seu neto em breve. Depois, após ter sucesso em sua missão sorrateira, Pastry fica à toa na festa quando o desajeitado Squally o cumprimenta e pergunta se há algo de que Petra goste em particular. Como o bobo começa a falar sobre os doces que ela gosta e como ele pode ajudá-la a fazer alguns, Squally percebe que ele é muito jovem para entender sua pergunta e pede-lhe para alterar o retrato de Petra para realçar suas tramas e torná-la mais sexy, fazendo Pastry revirar os olhos. Naquela noite, Feyle admira Casserole por ser um homem generoso e pede para aumentar seu salário, apenas para Pastry interrompê-los. O perdedor traz duas cartas, uma da família Cadlecek e a outra de Rubarek, segundo as quais Petra e Squally estão noivos. E por fazer o papel de casamenteiro, o estado de Casserole recebe uma boa quantia de dinheiro, enquanto Pastry se pergunta se finalmente pode comprar as preciosas maçãs que sempre foi incapaz de pagar por falta de dinheiro. Casserole diz que não estão recebendo caridade gratuita, mas terão que prestar seus serviços para garantir a segurança de Petra quando ela viajar de sua cidade natal para a capital. É porque o pai dela é um idiota que tem conflitos com quase todo mundo ao redor, e eles podem tentar machucar Petra para acertar as contas com ele.
Feyle se pergunta se ele poderia simplesmente transportá-la com sua prática magia, mas Casserole diz que não podem porque para isso teriam que colocar alguns soldados na capital primeiro, para o que não tem tempo suficiente. Ouvindo isso, Feyle sugere que eles recusem o trabalho, mas Casserole imediatamente explica a ele como eles nunca ganharão tanto dinheiro em suas carreiras inteiras novamente se não aceitarem esse trabalho. Pastry concorda com ele também, já que precisa dos centavos para estabelecer sua terra da diabetes. Enquanto ele força seus 2 neurônios a refletirem sobre a situação, ele tem a grande ideia de levar Petra à igreja em nome de sua cerimônia de despertar mágico e mantê-la no santuário por 2 dias até que seu noivado com o príncipe Pansy seja oficialmente anunciado. Casserole aceita isso instantaneamente, já que seu idiota não consegue pensar em um plano melhor, e Pastry tenta escapar esperando que essa ideia sirva como uma vantagem contra o dinheiro que ele roubou do prêmio. Embora, mesmo que seu pai seja completamente desmiolado quando se trata de outras coisas, ele não vacila quando se trata de dinheiro, e instantaneamente dá uma bronca nele quando descobre sobre as maçãs e açúcar que ele encomendou. No dia seguinte, enquanto pai e filho vão até a residência dos Rubarek para acompanhar Petra, Pastry descobre que não estará apenas ao lado de uma gata o tempo todo, mas 2, já que Petra tem uma irmã gêmea. A garota atraente começa a elogiar o Pastry na esperança de receber mais de seus biscoitos doces e cheios de nozes. Mas esse cara a desanima falando sobre a qualidade da farinha. Uma vez dentro da carruagem, Pastry tenta a sorte com Licorice, a irmã gêmea arisca, mas ela também não lhe dá atenção. Petra a aconselha a ser mais direta se quiser atrair a atenção, especialmente com suas tramas inexistentes. Mas a garota melancólica apenas se lamenta por Pastry só ter prestado atenção nela quando Petra ignorou seu falatório. Logo, Casserole e Rubarek entram na carruagem também e se dirigem para a igreja, seguidos por um bando de aspirantes a Jason Bourne esperando para dar a reviravolta do século. No entanto, assim que Casserole desce da carruagem, ele sente o fedor de longe e dá uma boa surra neles. Um bandido escapa dos olhos perspicazes dele e aparece na frente das donzelas em perigo, somente para Pastry mostrar quem manda e espancá-lo. Uma vez que todos os babacas estão devidamente derrotados, o grupo entra na igreja onde a chata da Licorice é deixada de lado pela Petra, que não pode esperar para ficar com Squally. No entanto, o Pastry usa essa chance para conquistá-la com seu charme zero, apenas para a garota boba se apaixonar perdidamente por ele. Vendo como ele não está prestando atenção na irmã dela, ao contrário de todos os outros, essa garota ciumenta se arrepende de tê-lo ignorado antes e decide tratá-lo melhor de agora em diante. Mais tarde, o grupo segue para um lugar obscuro para realizar algumas bruxarias que os teletransportam instantaneamente desta igreja local para a da capital. Enquanto isso, um aspirante que parece uma versão estranha de Michael Jackson, você é uma vítima, chama alguns fanáticos por dinheiro e pede para sequestrarem uma mulher por 10 moedas de ouro. Este cara sem emprego é o chefe da decadente Casa Armir e diz ao seu subordinado para capturar Petra antes que seu noivado com a família Kadlecek seja anunciado. Este Mário rechonchudo diz ao galho para parar de mandar nele e sai em sua missão, apenas para seus lacaios questionarem por que o ex-duque está se esforçando tanto para recuperar seu status nobre. Mário explica que esse idiota salgado quer envergonhar a família Kadlecek sequestrando sua noiva herdeira, ou casar com a noiva sequestrada para recuperar seu status de nobreza perdido depois que a donzela cair na síndrome de Estocolmo. De qualquer forma, tudo o que ele se importa é com o dinheiro, então ele se diverte. Na igreja, Petra sente que vai morrer por falta de atenção, e reclama que não vê a hora de finalmente conhecer Squall, depois de desejar o seu retrato por dias a fio. Pastry, que tem orgulho de suas habilidades de casamenteiro, compara isso a fazer sobremesas até que seu pai o tire de seu devaneio e lembre-o de que está no trabalho. Depois que Feyle retorna, Casserole explica a Pastry que enquanto Petra estiver no santuário, ele terá que levar Licorice para o quarto de hóspedes e ajudá-la a relaxar, fazendo Feyle provocar ele sobre como é hora de ele perder sua virgindade, enquanto Casserole o repreende por encher a cabeça de seu filho inocente com ideias sujas. O filho inocente conquista a garota rica e a leva para o quarto de hóspedes, apenas para ver todos os seus planos irem por água abaixo quando a empregada constipada se torna a terceira roda. Enquanto isso, o dependente químico Michael Jackson bebe um pouco de vinho enquanto imagina o fim dos Kadletics, e Petra vai ao castelo real com seu pai assim que sua cerimônia termina. Por outro lado, enquanto Pastry tenta encontrar desculpas para se livrar da parte feia que o impede de se aproximar de Licorice, um buraco mágico aparece bem debaixo de seus pés, e tanto Pastry quanto Licorice caem nele. Nem a entrada heróica de Casserole na sala, nem as lágrimas da empregada snob conseguem salvá-los.
Feely suspeita que o uso de magia está por trás disso, e após ordenar que ele informe a família Kadlecek sobre isso, Casserole pula direto no buraco, recusando-se a deixar sua galinha dos ovos de ouro cair nas mãos de outra pessoa. Logo, Pastry acorda em um quarto escuro e sombrio com Licorice amarrado ao seu lado, fazendo-o se perguntar em qual tipo de jogo sádico eles se meteram. Nesse momento, o culpado os cumprimenta, desejando bom dia, apenas para Pastry perguntar por que ele os sequestrou. Obviamente, o sequestrador não revela nada, e Pastry é deixado por conta própria, pensando quando no mundo ele se tornou tão importante que profissionais o sequestrariam. É então que ele percebe que é Licorice que eles estão atrás. E como ele ainda é tão insignificante como sempre, um movimento errado pode simplesmente eliminá-lo. Para confirmar suas suspeitas, o malvado Mario também o avisa sobre agir de forma estranha antes de deixar seu substituto de olho neles, enquanto Casserole finalmente atravessa o buraco interminável. Licorice acorda também e, ao ver Pastry deitada ao lado dela, assume que finalmente conseguiu. No entanto, o idiota da Pastry rapidamente estoura a sua bolha, explicando que eles foram sequestrados e que ela não precisa se preocupar enquanto ele estiver lá com sua armadura de trama impenetrável. O assistente irritadiço do Mario diz a Pastry para parar de agir como uma durona, já que ele está prestes a ser pego de qualquer maneira, e o cara obcecado por açúcar presume que este é provavelmente apenas um falastrão, e que o Mario gordo é o único que pode usar magia. Com isso, ele interpreta o papel de um filhinho da mamãe em apuros e derrama lágrimas de crocodilo para fazer o idiota acreditar que ele é um garoto nobre, em troca de quem eles podem receber mais de 200 moedas de ouro. Seus ouvidos gananciosos rapidamente se animam, e ele avisa o Pastry sobre falar besteiras, mas ele insiste que se o sequestrador também for um nobre, eles definitivamente podem receber uma quantia significativa através de uma negociação. O aspirante a gangster confirma as suspeitas de Pastry com seu rosto distorcido, e Pastry deduz que o responsável por esse sequestro é o Duque de Armire, a julgar pela condição miserável do lugar dele e a disputa que teve com os Kadlecek cerca de 10 anos atrás. Para transmitir essa informação ao seu pai inútil, ele a grava em suas vestes e a envia para ele. Por outro lado, Casserole recebe a notícia de que o pai horrível de Licorice não está enviando nenhum soldado para resgatá-la, já que ele está muito ocupado adulando Kadlecek usando sua outra filha, para a decepção de todos. Para aumentar o sofrimento de Casserole, a empregada inútil começa a dar-lhe uma lição sobre paternidade, como se ele não se importasse com o desaparecimento de Pastry apenas para receber uma ordem de se calar do seu braço direito. Nesse momento, a fita de Pastry voa até eles. E depois de descobrir que o bundão do Armory está por trás de todo esse drama, Casserole transporta Feely para a capital e parte sozinho para chegar a Pastry. Enquanto isso, o malévolo Mario retorna, espumando de raiva ao ser enganado para sequestrar a irmã errada, e quase dá uma surra em Licorice. No entanto, Pastry age como um cavaleiro em armadura brilhante para aumentar suas chances de transar e leva a surra em seu lugar. Com ele no chão, o sequestrador burro puxa sua espada para terminar com Licorice, apenas para ela invocar Pastry com o poder das lágrimas, que avisa o sequestrador sobre colocar suas mãos em sua garota novamente. Agora encurralado, ele calcula quão poderoso o Pastry pode ser para eliminar seu subordinado e sabotar seu ataque de uma vez. Vendo a retirada como sua única opção, o covarde tenta fugir, apenas para que Casserole bloqueie sua saída enquanto ele corre para pedir ajuda. Surpresa, cara. Com o pai a bordo, Pastry diz ao vilão Mario que ele não tem mais como fugir, apenas para Mario sorrir e usar seu truque inútil para cavar outro buraco e escapar por ele. Depois de aprender que onde há uma falha, há um caminho da maneira mais difícil, um Pastry decepcionado se reúne com seu pai e potencial futura esposa, justo quando Feely entra com mais um par de fracos. Para aumentar o sofrimento de Pastry, um desses caras agarra Licorice e vai embora, dizendo que a devolverá ao pai ausente. Feely mais tarde revela que eles capturaram Armire, e Casserole explica como esse cara foi destituído de seu título cerca de 20 anos atrás, depois que foi descoberto ser um informante militar passando informações para o inimigo. Logo depois, os capangas de Kadlecek aparecem e pedem a Casserole um relatório sobre o incidente, que ele empurra para o pobre Feely antes de escapar com Pastry para procurar o bandido fugitivo. Logo depois, ao voltarem para a mansão decadente, Pastry finalmente usa sua estupidez para perceber que Humpty Dumpty nunca teve energia mágica suficiente para escapar das proximidades, simplesmente porque ele é um fraco vestido de bandido. Com isso, eles voltam para o quarto de uma vez, apenas para perceber que ele estava aguardando o momento certo, escondido em seu buraco todo esse tempo. Com o pai, o filho e o bandido arrependido na mesma sala, o bandido elogia Pastry por ver através de seu plano fraco e pega sua espada para acabar com os dois. Para facilitar as coisas para ele, Pastry se oferece para lutar uma partida 1 a 1.
O Mario malvado sorri maliciosamente e ataca, querendo acabar com ele em um movimento, mas sua espada se quebra em dois. Enquanto Pastry dá um tapa nesse patrono do fracasso, Casserole o captura e agradece aos céus por não ter dado a Pastry seus genes bobos ao saber que esse viciado em Sherlock replicou rachaduras sob a espada do oponente para vencer a luta. Um mês depois, enquanto Squall e Petra se tornam amigos legais, Pastry assiste ao casamento deles e pergunta ao Duque Cadlsec se foi ele quem alimentou os sequestradores com informações falsas sobre a aparência da menina, e instigou o sequestro de Licorice apenas para que pudesse eliminar a ameaça que sentia com a ressurreição da Casa Armyrie. Embora o Duque se recuse a aceitar isso, ele acaba sendo o verdadeiro rato de toda essa situação. E Pastry usa isso para extorquir mais dinheiro dele depois que ameaça revelar essa informação ao Duque Hubert por engano. O idiota enganado concorda em ajudar e reconhece seu erro depois de amaldiçoar o ato astuto e conspiratório de Pastry. Então, o piadista do pai, Duque Hubert, aparece e agradece a Pastry por limpar sua bagunça. Ele continua perguntando ao idiota se já tem uma mulher por quem está interessado, fazendo-o se perguntar por que um cara de meia idade está interessado em sua inexistente vida amorosa. Enquanto ele fica arrepiado, Pastry explica que é muito jovem para tudo isso por agora, apenas para o Duque propor que ele fique noivo de Licorice antes que outra mulher interfira e o roube. Enquanto todos os outros adultos morrem internamente de vergonha alheia, as tendências de Pastry de agradar as pessoas tornam difícil rejeitá-lo, embora ele ainda tente jogar a carta de que ela merece algo melhor. Hubert pergunta se é porque sua filha tem alguma deficiência, e embora Pastry queira mencionar a falta de suco em suas melancias, ele fica quieto para proteger sua segunda chance de vida. Até mesmo seu pai ganancioso concorda com essa proposta, e Cadlsec também entra na onda para desfrutar do karma instantâneo de Pastry, fazendo-o perder toda a fé na humanidade. Eventualmente, até Licorice aparece para cumprimentá-lo e agradecê-lo por salvá-la no outro dia, apenas para Pastry se apaixonar instantaneamente por ela por algum motivo. Quando esta notícia chega a Squall e Petra, eles propõem fazer um ménage à trois com ele algum dia, uma oferta que ele nervosamente recusa. Eventualmente, todo esse puxa-saquismo o cansa e Pastry aproveita um pouco de solidão à noite, mas apenas para Licorice estragar isso também. Esta cadela em busca de atenção se pergunta se Pastry não está feliz com ela, apenas para ele a tranquilizar e dizer que está aliviado ao ouvir isso. Ela tenta conquistá-lo com seus adorados biscoitos doces, apenas para Pastry perceber que ela colocou sal neles em vez de açúcar. Ainda assim, sendo o bom marido que é, ele devora tudo e até a elogia, fazendo-a sorrir de todo o coração. À medida que o sol se põe e ele come mais do fracasso culinário dela, Pastry promete a si mesmo que a protegerá pelo resto da vida. Uma vez que a festa acaba, Casserole enfrenta seu pior pesadelo e fica diante de Agnes com suas pernas de gelatina, explicando como a família deles agora tem uma nova filha que é bonita e pertence a uma família nobre. Agnes entende errado e acha que é Casserole quem estava traindo ela com alguma ricaça e faz um escândalo só para perceber o quanto ela estava errada quando ele menciona o noivado de Pastry. Enquanto ela se recupera do constrangimento, Casserole decide fugir com Pastry para salvar a própria pele, sem saber que Agnes entrou no modo fã por ganhar mais uma filha para vestir e implicar. Enquanto isso, Retz recebe notícias sobre o noivado de Pastry e perde a compostura por perdê-lo para uma garota sem história. Depois que ela literalmente se queima e oferece fanservice enquanto se limpa, descobre que é filha da família Rubarek e deduz que a raposa astuta Rubarek armou isso para poder usar os muitos talentos de Pastry. Sua assistente acredita que ela está falando besteira, só para Retz explicar como Casserole estava quebrado antes de Pastry entrar na história e de repente transformar suas terras estéreis em máquinas de fazer dinheiro. Ela calcula que a Terra prosperará ainda mais enquanto Pastry tiver uma proteção especial e assume que Rubarek deve ter sentido isso de longe. Enquanto isso, essa ameaça de classe mundial se alegra com os novos suprimentos que conseguiu extorquindo Cadlsec. Nesse momento, seus amigos sempre famintos entram em cena apenas para descobrir que ele tem árvores, e não tortas de maçã, escondidas em todas as caixas. Lume pergunta se ele planeja alimentá-los com tortas de árvore, apenas para aprender que, como as árvores são para plantar, é isso que eles farão. Isso os faz se perguntar se ele finalmente se desviou de seu sonho de ter diabetes, apenas para aprender que ele quer usar essas árvores para atrair abelhas e produzir mel. Ambos os seus subordinados apoiam isso, mas Pastry menciona que não podem fazer isso ainda, pois o território deles é mais seco do que o deserto do Saara. Para resolver esse problema, ele muda de carreira mais uma vez e planeja criar reservatórios de água exatamente como fazem nas áreas montanhosas.
Enquanto isso, Casserole e Feuille contam as moedas que economizaram este ano, apenas para perceber que fizeram um pequeno lucro após 20 anos sendo fracassos de classe mundial. Casserole agradece a seu filho enviado por Deus por essa bênção e humilha seu ego para agradecer a Feuille. Combustível para ficar com alguém tão inútil quanto ele. Ouvindo isso, Feuille diz a ele que é muito cedo para comemorar, já que sua nova vila ainda está em desenvolvimento e mais de 40 pessoas estão a caminho para habitá-la. Para adicionar ainda mais estresse ao seu traseiro cafeinado, ele informa como sua chamada bênção está a caminho da nova vila com seus parceiros no crime, para criar mais um problema para ele. Ao ouvir isso, enquanto Casserole amaldiçoa o dia em que criou Pastry, a criança problemática se transforma em Saitama com cabelo e soca um buraco nas montanhas, copiando a magia do Mario maligno. Conforme a transição do One Punch Man chega ao seu auge, Pastry começa a tratar as montanhas como seu saco de pancadas até que ele consiga cavar um reservatório de água. Ele explica mais tarde que, uma vez que chova, essa vala reterá água para eles, e reabastecerá as árvores que eles plantarão ao redor das bordas. Com isso, ele se deixa levar por seus devaneios e imagina quão rapidamente ele estabelecerá sua terra de açúcar, apenas para Mark estourar sua bolha e chamar sua atenção para um irritado Casserole, que está pronto para fumar seu traseiro com algum Chidori pirata. Ao mesmo tempo, a Rainha das Intrigas faz um escândalo por não ser jovem o suficiente para conquistar Pastry sem ser presa, nem ter uma filha que pudesse vender em um casamento político. Enquanto se embriaga com mais e mais chá, Hettis finalmente conclui que a idade é apenas um número, e que ela precisa se encaixar na situação de alguma forma. Alguns dias depois, quando Pastry já havia criado um canal de água funcional para a nova vila, e alcançado o status de celebridade, uma carta chega para ele, que sua irmã assume ser de sua noiva. Ele cria expectativas apenas para ser confundido pela caligrafia de Hettis, enquanto ela o convida para um chá, fazendo-o se perguntar por que ela está de repente fazendo algo tão suspeito. Mais tarde, ele volta para casa cheio de si para implicar com Feuille, e descobre que seu pai nômade está indo para a capital mais uma vez. No entanto, assim que ele começa a explicar a situação suspeita para Feuille em seu lugar, Casserole aparece como um fantasma, e diz a ele para parar de se preocupar com mulheres que o colocariam na cadeia e focar naquelas que o tornariam rico. Por exemplo, sua própria noiva. Quando Licorice aparece do nada, Pastry descobre por Casserole que ela vai ficar com eles por um tempo, fazendo-o se perguntar se finalmente terá a chance de bater um papo. Em resposta, Licorice apenas lança um olhar suspeito que faz com que ele se sinta estranho por algum motivo. Rumores sobre a noiva de Pastry se espalharam como fogo, a ponto de Lumi começar a imaginar uma mulher mais velha, madura e curvilínea, que tem Pastry na palma da mão, exatamente o oposto da realidade. Por outro lado, o perdedor a leva para o seu paraíso secreto, que não é o quarto dele, mas a cozinha onde ele faz seus amados doces. Enquanto isso, o subordinado de Hilbert pergunta por que ele enviou sua filha para a vila pobre de Casserole, mesmo quando ela ainda não está oficialmente comprometida com o Pastry. O astuto conspirador explica que fez isso para bloquear qualquer tática que a rainha do enredo barato esteja usando para chegar ao Pastry. Agora que ela o convidou para o que ela chama de festa do chá. Além disso, como ele suspeita que a guerra está prestes a estourar com seus vizinhos, a família Luthorhut, ele usou o que restava de seu amor paternal para enviá-la para sua segurança. De volta à aldeia, Licorice está obcecado pela cozinha de Pastry na esperança de conquistá-lo e incomoda-o sobre o que ele está fazendo, apenas para descobrir que ele está preparando algo para a condessa. Eventualmente, depois de fazer perguntas idiotas sobre se açúcar é açúcar e maçãs são maçãs, Licorice consegue que ele explique o quão falidos estão para não poderem comprar nenhum quilo de maçãs e como ele teve que desistir da sua mesada para alimentar uma mulher que ele nem vai levar para a cama. Mais tarde, enquanto Pastry termina o seu xarope açucarado, ele o espalha em uma bandeja, fazendo Licorice se perguntar por que ele está espalhando isso tão felizmente e não as pernas dela. Eventualmente, à medida que o xarope endurece, Pastry demonstra suas habilidades artísticas do ensino fundamental e desenha formas nele, encantando Licorice com gatos, cães e coelhos simples. Isso funciona porque, como toda donzela em perigo, ela fica feliz com o mínimo e não consegue evitar se encantar com a aparência inocente e feliz de Pastry enquanto está concentrado. Por outro lado, enquanto Pastry se recusa a entrar na vida adulta com Licorice, sua mãe, irmã e amigos, que estão atuando como espiões profissionais por trás das portas, sentem-se cada vez mais frustrados com o quão bobo ele é por não aproveitar essa oportunidade de ouro para transar. Pastry, por outro lado, prepara maçãs carameladas para Licorice chupar, já que é muito cedo para ela experimentar sua berinjela. Uma vez que ele estabelece que ela ainda não está pronta, Pastry sai para trazer seus amigos para um teste de sabor, apenas para descobrir que eles estão espionando ele há muito tempo. Josephine e Agnes fogem instantaneamente da cena, deixando Mark e Lumi para enfrentar a ira de Pastry. No entanto,
Tudo o que este fraco consegue é impedi-los de provar suas maçãs. Alguns dias depois, o dia D chega, e enquanto Pastry imagina como salvará a economia em colapso vendendo todos os móveis caros de Hatch, a empregada constipada de Licores o repreende, dizendo que ele precisa se concentrar mais na bunda chata de Licores do que em doces e dinheiro. Isso só sai pela culatra, pois ele se volta para o retrato atraente de Hatch, perguntando-se por que ela o exibiu tão descaradamente. Nesse momento, o rato da condessa chega até Pastry e o cumprimenta, enviando ameaças sutis sobre como ele deve se comportar. No entanto, funciona, já que tudo o que ele ia fazer hoje era promover seu novo negócio. Ele aproveita o status nobre de Licores para conseguir toda a atenção que precisa para isso e exibe seu pote cheio de balas duras. Nobres estúpidos que nunca viram tal maravilha antes ficam instantaneamente impressionados, incluindo o rato de antes que achava que era um alfa durão. Uma vez que todos ficam animados com açúcar, Pastry tenta suborná-los para reduzir os preços dos impostos sobre doces em troca de receberem essas guloseimas de graça, apenas para Hatch aparecer no pior momento possível e estragar seu esquema. Essa garota com seus melões suculentos chama instantaneamente a atenção de todos a ponto de a ciumenta Licores sentir a necessidade de se apresentar a ela na esperança de ameaçá-la a ficar longe de seu homem. No entanto, seu homem fraco não consegue tirar os olhos da rainha das tramas e a segue instantaneamente quando ela pede uma audiência privada. Uma vez sozinhas, Pastry menciona o quão alerta ela parece, fazendo com que Hatch explique que é porque ela é uma mulher frágil na companhia de um usuário de magia. Pastry não entende como, especialmente porque ela tem carne suficiente nos lugares certos, mas deixa pra lá e vai direto ao assunto. Ele começa ganhando-a ao explorar seu gosto por doces, e mais tarde revela que planeja cultivar a matéria-prima para esses doces, açúcar e mel, em sua aldeia. Hatch se recusa a acreditar que ele pode fazer isso em uma terra tão árida. Mas sabendo o quão bem sua proteção de enredo funciona, ela teme que ele possa realmente conseguir. A astuta então planeja roubar qualquer futuro maior que ele esteja planejando e concorda em ajudá-lo em seu empreendimento, fazendo com que o durão idiota da Pastry se sinta eternamente grato a ela. Por outro lado, enquanto o Pastry se torna o assunto da cidade, Licores começa a sentir ciúmes, imaginando paranoicamente o que ele poderia estar fazendo com uma garota tão atraente como Hatch, comparado com sua abordagem reta como justiça da vida. Quando sua ansiedade social aumenta, Licores sai do salão para voltar ao seu espaço seguro. Enquanto ele fantasia sobre ganhar mais e mais dinheiro com seus doces, Hatch pergunta a Pastry sobre Licores e como ele a resgatou de seu sequestrador. Ela se pergunta se ele a ama, e embora Pastry fique vermelho como um tomate, ele é muito covarde para admitir isso. Isso lhe dá uma chance, e ela a usa para abraçar Pastry por trás, pressionando seus seios contra ele e dizendo que não o soltará até que ele admita seus sentimentos por Licores. Pastry, que nunca sentiu uma garota tão perto assim, perde toda sua energia alfa e começa a ceder, apenas para Licores entrar na sala no último momento, dando ao esquema sujo de Hatch um sucesso instantâneo. Assim que Pastry percebe que estragou sua chance de transar e ficar rico, ele corre atrás de Licores, cujo coração partido a obriga a fugir. A empregada snob dela tenta perguntar a Pastry como diabos ele conseguiu conquistar uma garota tão atraente com seu carisma absolutamente básico. Mas ele manda a velha bruxa calar a boca e corre atrás de Licores. Ele a encontra chorando no jardim e tenta se desculpar, apenas para ela se fazer de vítima e reclamar que não é boa o suficiente para ele, e entende por que ele escolheria os atributos chamativos de Hatch em vez do corpo reto dela. Ela chora ainda mais e se compara à sua irmã bonita e confiante, sentindo-se ainda mais péssima, até que Pastry resolve usar suas palavras mágicas e diz que gosta dela do jeito que ela é. Quase como se ele não estivesse abraçando outra garota momentos atrás, ele pede que ela confie nele, e sendo tola como é, Licores acena com a cabeça. Agora, para trazer o sorriso de volta ao rosto dela, Pastry se teletransporta para casa, enquanto todos os outros se preocupam por ele sobre sua vida amorosa em declínio. Ele volta depois de um tempo, e quando Licores espera que ele traga um buquê, ele aparece com outra de suas maçãs caramelizadas, explicando como ele fez esta especialmente para ela, pois tem um pequeno coração esculpido. Para com isso. Já cansada de sua obsessão por açúcar, ela desiste e dá uma mordida, apenas para se lembrar da primeira vez juntos na cozinha. Isso a comove até as lágrimas, e ao ver isso, Pastry explica a ela como maçãs carameladas também são chamadas de maçãs do amor, e é por isso que ele usou isso para colocar todo o seu amor. Enquanto ela se pergunta se uma maçã caramelizada e algumas mentiras doces sobre amor deveriam ser suficientes para perdoar traição, Pastry a conquista e pede que ela confie nele novamente. Perdida por esse deus da conquista, ela o perdoa e agradece pelo presente. No entanto, assim que Pastry aproveita a deixa e avança no desenvolvimento do enredo deles, a empregada metida atrapalha e leva Licores embora.
Deixado sozinho com o novo recruta, a companhia de Niccolo, Pastry fica envergonhado enquanto ele o provoca sobre sua persona de sedutor e eventualmente ativa seu Susanoo de segunda categoria, ameaçando Niccolo sobre dobrar sua carga de trabalho, além de seu salário insignificante se a história se espalhar. Ao voltar para casa, Pastry é imediatamente atacado por sua mãe, que o provoca sobre o quanto ele está se esforçando para aplaudir os nobres pêssegos de Licores. Ela o solta momentaneamente de seu aperto de lutadora de sumô, quando Licores aparece, apenas para agarrá-lo novamente e fugir assim que a rainha do fofoca percebe que ele deve ter trazido muito chá picante da festa do chá literal. Depois que ela o cansa até os ossos, Phil o ajuda a se recuperar com mais uma xícara de chá e descobre que Pastry preparou papéis de embrulho de qualidade especial para enviar seus amados doces em uma tentativa de se vingar de Hetz por sabotar seu caminho para se tornar um nobre rico. Quando Hetz ouve isso, ela faz uma cena histérica e reclama sobre o mais novo boato de que ela gosta deles jovens. O conselheiro inútil dela também não ajuda enquanto ele folheia as propostas de casamento recentes dela, a maioria das quais vem de crianças de 10 anos. Por outro lado, o conselheiro de Hubert, que parece um deus grego, informa-o sobre o exército de 30.000 homens de Lutorut e como ele atacará antes de oficializar o casamento de Petra com Squall, garantindo que os Kadlecek não os ajudem. Ao perceber o quão encrencado estaria se isso acontecesse, este rato medroso escreve uma carta para implorar pela ajuda dos Kadlecek. Enquanto isso, Pastry conta seus lucros intermináveis e desafia que usará esse dinheiro da venda de doces e fotos para comprar 100 cabras, ordenhá-las e fazer queijo para elevar suas sobremesas. Phil lembra como eles trouxeram cabras anos atrás, apenas para que sua terra árida ficasse sem capim para elas. No entanto, como Pastry é arrogante pra caramba, ele acredita que isso não vai acontecer agora que ele criou reservatórios de água. Na verdade, ele quer expandir seus horizontes e trazer galinhas e vacas também. O conselheiro tolo se pergunta se ele quer tanto comer carne de frango apenas para o Pastry desafiá-lo a nunca tocar em seus preciosos frangos, pois eles são necessários para ovos, que por sua vez são indispensáveis para preparar bolos e pudins, sua única verdadeira salvação. Depois disso, ele leva esse cara inútil para outra sessão de degustação e mostra a ele um novo tipo de xarope doce vegano que ele preparou, que Phil acha excessivamente doce, confirmando que Pastry realmente atingiu seu objetivo. Depois ele contrata Mark e Lume para mais uma sessão de trabalho não remunerado enquanto preparam um espremedor para extrair mais dessa cauda. Licores aparece para irritá-los enquanto Lume se esforça para alcançar a ponta da haste e Mark a critica por ser pesada. Isso a irrita, então enquanto ela aperta a cabeça dele entre as pernas, todos tropeçam e caem, quebrando a alça do suco no processo. Após esse fracasso, Licores dá sua opinião e explica como eles podem usar algo como um espremedor de vinho em vez disso. Uma ideia que Pastry gosta instantaneamente. Ele rapidamente corre de volta para casa para fazer seu pai cuidar de mais um de seus hobbies estranhos, apenas para ter um choque de realidade quando se depara com ele e descobre que a guerra finalmente estourou. Ele explica que os vizinhos da casa dos Rubarek, os malditos Lutorut, anunciaram que enviariam seu exército para derrotar o primeiro em alguns dias, uma revelação que assusta Pastry. Alguns dias depois, enquanto Pastry prepara um creme branco suspeito, seu pai e seus homens suam em uma sessão de treino para os fãs, especulando se bater creme por horas é uma nova estratégia secreta para ganhar músculos. Pastry sorri e exibe seu físico abençoado por Deus, explicando como bater não desenvolve músculos. Na verdade, também não faz sua dieta para diabetes, que não contém nenhuma forma de proteína. Isso irrita Casserole, e ele diz para ele levar sua saúde frágil a sério. Por outro lado, o exército de Lutorut se reúne em sua tenda, onde calculam como Rubarek deve ter percebido que a alegação de um exército de 30.000 era uma total besteira, e portanto ele ainda não chamou o exército de Kadlecek. O general suspeita que ou Kadlecek o recusou quando se cansou de limpar suas bagunças, ou Rubarek ficou muito convencido e nunca pediu. Lutorut deduz que foi a última opção, já que ele precisa salvar sua cara feia e afastar um exército de apenas 10.000 sozinho. Assim que ele se pergunta como fazer isso, um de seus soldados traz a notícia de que Squall está atualmente residindo na casa da família Rubarek, fazendo-o sorrir como um diabo de meio período. Por outro lado, enquanto Pastry pratica ainda mais para se tornar a dona de casa perfeita, Licores entra na cozinha e tenta marcar pontos com ele, mencionando como todas as guerras no mundo poderiam ter sido evitadas se todos amassem doces tanto quanto Pastry, porque então estariam ocupados demais lutando contra o diabetes para puxar a perna uns dos outros. Isso instantaneamente o conquista, e Pastry diz a ela que a recompensará com um cheesecake assim que seus tão esperados bodes forem entregues. Mais tarde, no entanto, todos os seus sonhos são destruídos quando seus bodes são roubados por outro trapaceiro que parece ter comido todos eles. Vamos lá, cara.
O comerciante explica como foi ameaçado por seus homens e forçado a vender as cabras de Pastry para ele. Casserole afirma que eles teriam apenas que aguentar, já que a guerra em andamento provavelmente irá piorar as coisas para eles nos próximos dias. No entanto, Pastry não aguenta e sai marchando para dar um pedaço de sua mente àquele cabeça de ovo, apenas para ser parado por Casserole, que lhe lembra que o barão não roubou suas cabras, mas pagou por elas, e é por isso que ele não pode conseguir nada, mesmo que arraste seu traseiro lamentável até a mansão dele e chore um rio. Feuille, por outro lado, usa sua mente genial para sugerir que eles se juntem ao exército de Rubarek como reforços para subir na lista de prioridade de provisões e recuperar suas cabras do barão dessa forma. Casserole gosta dessa ideia também, e Pastry fica tão animado que se transforma em um Super Saiyajin. Enquanto o exército deles parte, Mark reclama sobre como ele queria ir também, somente para Lumi chamá-lo de perdedor fraco que teria arrastado todos para baixo. Licorice, por outro lado, sente-se chateada com a partida repentina de Pastry, mas ele se desculpa e diz que não pode evitar escolher suas preciosas cabras em vez do traseiro sem graça dela. Por outro lado, Squall bate o recorde de maior bajulador ao suspirar pelo retrato de Petra, e mais tarde por sua aparência semelhante a um arco-íris. É quando Rubarek os encontra e provoca Squall sobre o quanto suas habilidades de conquistador melhoraram, apenas para seu divertido momento em família ser arruinado pelo deus grego, que entra abruptamente e informa Rubarek sobre o exército Lutorut que se aproxima. Por outro lado, quando ele descobre que são apenas 10.000 pessoas, ele acredita que seu exército pode enfrentá-los e diz a Squall para se preparar para finalmente se tornar um homem e liderar uma de suas unidades para a linha de frente. Como esse covarde nunca esteve em um campo de batalha antes, ele quase se caga de medo, mas concorda quando percebe que pode impressionar Petra com o charme de um soldado. Enquanto isso, o astuto bastardo de dentes de tubarão planeja destruir os Rubareks e Cadletics atacando Squall, que ele espera estar no campo de batalha. Ao mesmo tempo, Squall se dirige ao campo de batalha vestido como um modelo da Gucci e segura a fotografia de Petra. Algumas horas depois, Pastry e Casserole chegam à mansão de Rubarek, e enquanto discutem o plano de batalha dele, Casserole sente como se algo estivesse errado com a formação do inimigo, só que sua falta de inteligência não consegue dizer o que. Pastry usa o poder do MC para magicamente entender e explicar como os inimigos, que deveriam estar se preparando para lançar um ataque, estão em uma posição defensiva. Isso ajuda Casserole a explicar como, se ele fosse o cérebro, ele usaria unidades menores para fazer múltiplas emboscadas no inimigo, especialmente na primeira linha deles. É então que Rubarek percebe que sua intuição de batalha falhou em perceber isso, e ele, sem saber, enviou Squall para o local perfeito para a emboscada. Ao ouvir isso, Casserole e Pastry imediatamente correm para resgatar sua fraca e lamentável existência. Enquanto isso, assim que Squall avança para o território inimigo, as forças de Lutorut cercam completamente seu exército e Squall percebe que está praticamente frito agora. Seus homens pedem ordens a ele, e ele eventualmente diz para recuar, apenas para perceber que essa opção já está ultrapassada agora, e que sua única escolha é lutar. No entanto, pouco antes de ele entrar correndo com sua burrice e músculos insignificantes, Casserole e seus homens devastam o campo de batalha, e Pastry aparece para resgatar Squall bem antes de ele cair em lágrimas. Assim que a batalha termina e Squall é resgatado, ele fica de mãos dadas com Pastry como amantes separados pelo destino, e expressa gratidão, apenas para ficar horrorizado com a visão de todos os soldados que caíram por causa dele. Enquanto isso, Lutorut morde os lábios ao aceitar amargamente a derrota após saber que o astuto Rubarek domou uma besta de batalha como Casserole. Por outro lado, quando Squall retorna para casa, Rubarek se sente feliz por não ter acidentalmente deixado sua filha viúva, e diz que estará para sempre em dívida com Pastry. Tanto ele quanto seu pai mentem sobre o quão heróico Squall foi no campo de batalha. Mas como ele sabe que não passou de um fraco, ele se retira para descansar. Nesse momento, Petra aparece, toda preocupada, apenas para ser rejeitada pela autocomiseração de Squall, enquanto ele diz que precisa ficar sozinho. Vendo-o tão abalado pelo peso da derrota, Petra se preocupa com o fato de ser a primeira vez que o vê fazendo algo além de ser fã dela, e se pergunta o que pode fazer para ajudar, já que se sente tão inútil. Casserole se vira para Pastry e lembra a ele como ele tirou Mark da depressão uma vez, e se pergunta se ele pode fazer o mesmo por Squall. Isso o faz se perguntar o que diabos ele pode conseguir com sua bunda chata que Petra não pode, mesmo com seus enormes talentos, apenas para ser lembrado do que Lecora disse. Ele percebe que doces são sempre melhores que amargos, e com isso, ele começa a preparar mais uma obra-prima culinária. Em breve, enquanto Rubarek lança uma enorme festa de celebração e Squall fica emburrado, Pastry amassa sua massa e passa manteiga nas maçãs para criar a sobremesa perfeita.
Ao ver como a patroa está feia, Casserole tenta animá-lo para que se orgulhe de sua péssima condição, apenas para ser lembrado repetidamente do derramamento de sangue. Nesse momento, Pastor aparece e esfrega sal na já insegura autoestima de Squall ao bajular seu estúpido sogro. No entanto, ele esquece toda a sua insignificância assim que Pastry revela sua tarte tatin e entrega um prato a Squall, explicando como este prato é inspirado por seu famoso erro. Quando Squall não entende, ele explica que este prato foi uma versão falhada de uma torta de maçã, que surgiu porque o criador esqueceu de espalhar a massa no fundo e teve que colocá-la sobre as maçãs. Isso causa mais dano do que ajuda, pois Squall começa a se sentir ainda pior, apenas para Pastry explicar como uma falha pode trazer milagres tão belos quanto uma tarte tatin, e é por isso que ele não deve ficar remoendo sobre a própria. Isso faz Squall lembrar dos traumas familiares e de como ele sempre foi advertido a nunca falhar. É nesse momento que Petra intervém e diz que está orgulhosa dele por voltar para casa em segurança, mesmo que tenha sido sobre 100 corpos inocentes. Finalmente, a sua fala no Jutsu chega até ele, e ele promete se tornar um líder melhor no futuro antes de ignorar Pastry, seu verdadeiro salvador, e convidar a feia para beber com ele no jardim. Depois, Pastry retorna para casa com todos os presentes que acumulou de Dunhuber e informa a Feyle como seu pai ficou para trás com o Duque para comprar de volta todas as suas cabras roubadas e arruinar o que restou do Barão Trapaceiro. Ver sua expressão assustadora arrepia a espinha de Cinderela, exatamente quando Casserole retorna. Ele leva Pastry para ajudá-lo a teleportar todos os animais que ganhou de volta, apenas para Feyle descobrir que ele praticamente trouxe um zoológico inteiro para a pobre e pequena aldeia. O sádico revela ainda como enganou o barão comprando os cavalos pelos quais ele pagou um adiantamento, só para que ele passasse pela mesma humilhação. Em seguida, Pastry cria com sucesso um esmagador de vinho para produzir seu xarope doce, e até sai com Licorice para um encontro na capital, enquanto Hatch não consegue deixar de se irritar com a audácia de Pastry e ao mesmo tempo admirar seu charme. Alguns dias depois, ele finalmente cumpre sua promessa a Licorice e faz um cheesecake para ela, que ela não consegue deixar de adorar. Isso nos leva ao fim das doces aventuras de Pastry. Obrigado por ficar conosco até o fim. Você é uma lenda absoluta. Vamos confundir os falsos fãs comentando RIP Pastry aqui embaixo. Enquanto isso, clique na tela para assistir a alguns dos nossos outros vídeos. Até a próxima, continue incrível, continue Anigeek.